Cuidado com as velhinhas carentes e solitárias. É uma coletânea de peças incríveis do escritor romeno Matei Wisniewski. E deste livro, peguei 4 peças para fazer esse meu último trabalho, Cuidado com as velhinhas carentes e solitárias. Essas peças, escolhi essas 4 para estarem muito ligadas ao momento que a gente está vivendo. O Matei Wisniewski é um dramaturgo que, por natureza, escreve peças muitas vezes com um realismo fantástico, até um teatro de absurdo, mas que os personagens têm um grau de humanidade muito forte. Por exemplo, a primeira peça que a gente monta é sobre um sniper que está treinando um jovem sniper. É uma guerrilha na cidade. E ele discute a questão da morte dessas pessoas que ele julga que estão dominando o país dele. Ele fala que tem que atirar sem pensar, porque ele acha que Deus não pensa. Deus age. Aí depois nós temos uma história que é um pequeno monólogo do Matei sobre uma pessoa que vai ensinar você a pedir esmola. Porque não que você esteja numa situação difícil, mas pode ser que um dia você esteja. E é bom você saber pedir esmola de um jeito correto. Então é uma personagem deliciosa também que é feita na peça. E depois tem mais 2 peças que a personagem é uma garçonete. Você que é só dos movimentos, quem que é isso, quem que é aquilo? Vou fazer daqui da... É uma garçonete que está em um café que há muito tempo não entra ninguém. Quem sabe um café que está na quarentena por conta de um vírus. Né? E tem uma cena que tem um cliente e eles começam a questionar se o mundo não está em coma, se eles não estão em coma, e se um dia a gente vai acordar desse coma e quando acordar, o que a gente vai ver no mundo. E entra numa outra história com essa mesma personagem, que ela se relaciona com os clientes, só que eles não estão aí, mas ela se relaciona como se eles estivessem dentro dessa saudade dela, não da loucura, mas da saudade. Então é por isso que escolhi essas peças, porque eu acho que a gente atravessa esse momento de saudade das pessoas, a gente atravessa esse momento do absurdo, da violência e da ignorância também, desse mundo cada vez mais armado que a gente está vivendo, principalmente aqui no Brasil. E o Matei Wisniewski, ele tem essa capacidade de ler o homem, a mulher no mundo inteiro, porque no mundo inteiro essas situações estão ocorrendo. Por isso, escolhi essas 4 peças. Cavalcante, você pensa demais. Tudo bem, você tem o direito de pensar. Pense nisso quando você atirar. Estamos matando ratos. Eu não acredito que Deus pense, não. Deus, ele age. É isso. Eu passei a manhã inteira cortando cebola, tirando as sementes dos tomates. E tudo isso para quê? Para quem? Nesse projeto, ele é híbrido do cinema e do teatro. A gente entrou num estúdio de televisão, um estúdio mesmo, com um diretor de fotografia, o Nando, onde a gente está gravando, filmando essas peças. Só que a gente filma com um pé no teatro, um pé no cinema. Eu dou um exemplo simples. O sniper, quando eles estão apontando o rifle, eles não têm rifle na mão. Eles fazem a mise-en-scène, porque no teatro você pode ter essa mise-en-scène. É aceitável. Se fosse só filme, eu teria que colocar um fuzil na mão deles. A atriz também, a Esther, nessa cena ela interpreta um jovem de 17 anos. Você tá vindo de onde, hein? Vem de lá. O cara pergunta para ela, quantos anos você tem? Ela diz, eu tenho 17 anos. Porque no teatro, um ator, uma atriz pode interpretar qualquer personagem, qualquer sexo, qualquer idade. O que no cinema não poderia. Do cinema, eu me aproprio dessa intimidade da lente, do close, de perceber o pensamento, desse movimento da lente, como se fosse o espectador dentro da peça.
E claro, com a luz também de teatro mais marcada, mas também filtrada por essa lente. Então, por isso que é um projeto híbrido de cinema e do teatro. O tempo todo você vai ver um código de cinema, a lente, mas você vai perceber também o teatro presente ali dentro, o teatro de Matei Bisniek. C'est tellement important à ce moment de faire du théâtre. C'est tellement important dans ce monde qui devient un monde anormal, de continuer à communiquer, à croire dans le théâtre, à croire que la culture peut nous sauver. É uma grande alegria retomar a parceria, a equipe Matei Bisniek, depois de O Corpo da Mulher como campo de batalha há cerca de 5 anos. Todo o processo teve que ser feito de maneira remota, então era necessário e foi fundamental. Uma equipe com grande sintonia, grande afinidade, e isso a gente conquistou de modo orgânico, e isso me enche de orgulho. Bom, atuar numa peça do Matei Bisniek é mergulhar em sons, cores, cheiros intensos, ricos, em complexidade, em lirismo. E foi um grande desafio meu particular, passar por 3 personagens, desde um menino de 17 anos até uma mulher perto da minha idade real. E foi realmente muito prazeroso e um processo muito provocativo passar por essas 3 etapas e brincar com isso. Bom, era pouco tempo, era muita gente afim, era um elenco afinado, com muita parceria, um diretor com muitas ideias, muita criatividade e uma equipe que embarcou nessa ideia. Fazer teatro online, misturar 2 linguagens, né? Misturar o cinema e o teatro, misturar o cinema sem perder o teatro na essência. O resultado foi maravilhoso, eu estou muito feliz com o resultado, eu acho que é uma experiência que veio para ficar. O grande desafio para mim foi encontrar uma música que estivesse a serviço desses contos, que apesar de terem pontos em comum, têm narrativas diferentes. E com isso, ao final, uni-los num único espetáculo. Para este projeto eu tive que fazer um trabalho totalmente diferente de todos que eu já havia feito como assistente de produção, porque além de higienizar todo o estúdio, eu tive que tomar o mesmo cuidado com todos os profissionais envolvidos neste trabalho dentro das normas da Organização Mundial de Saúde. Bom, fazer esse trabalho para mim foi um desafio, ao mesmo tempo um aprendizado muito grande. Porque a gente não estava fazendo um espetáculo filmado, a gente estava fazendo um trabalho de cinema e teatro, juntando as 2 linguagens. Então eu trouxe um pouquinho da minha experiência com a luz cênica e em parceria com o Nando Chagas, o nosso diretor de fotografia, que ele trouxe a experiência dele com o vídeo. Então a gente juntando essas 2 experiências, a gente conseguiu fazer um trabalho bem bacana. Então para mim foi um aprendizado muito grande. Produzir as fotos durante a cena de gravação foi impossível. A gente teve que fazer tudo depois da gravação valendo. Essa era a grande diferença do produto teatro e cinema para os produtos que eu costumo fazer, como palco de musicais, teatro, peças, enfim. Apesar de estarmos trabalhando nesse espetáculo para o vídeo, eu optei por fazer um cenário bem teatral, onde um elemento servisse para várias situações, como o topo de um prédio, ou um estúdio de TV, ou um bar. E isso foi possível modificando a posição desse elemento. E também só foi possível porque todo mundo embarcou nessa ideia, né?